Olá, boa tarde, boa noite, né? Hoje nós vamos iniciar uma live muito legal, muito interessante aqui na Meet Focus sobre fundos de investimento imobiliário. Uma live bem interessante com um. Vamos lá, o Jacinto, nosso convidado, está entrando. Tudo bom, Jacinto? Oi, Thiago. Cê... Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, e você? Estamos online aqui. Tudo ótimo. Tá me ouvindo Tô bem? te vendo, tô te ouvindo normalmente. Tá. Sim, tô te ouvindo bem. Tá. Tudo bom? Eu tô só, tá dando uma. Agora acho que tá melhor aqui. Tava dando um pouco de interferência aqui. Para você tá dando alguma interferência? Não, pra mim tá tranquilo. Aqui tá bem tranquilo. Tá. Então tá bom. Vamos iniciar nossa live aqui. Hoje, né, primeiramente gostaria de agradecê-lo pela participação. Nós somos uma empresa, né? Você foi nosso convidado aqui. Nós somos uma empresa focada na área da saúde, tá? Atuamos aí. Eu acho que o intuito nosso é parecido com o seu, por isso do convite, que é gerar valor para o nosso cliente, tá? E eu entendo que Uhum. esse é um trabalho que você faz muito bem aí, né, com os seus clientes aí, que a gente atua bastante na parte de consultoria aqui financeira, na parte Uhum. de tributário, para gerar valor para os clientes aqui da área da saúde, tá? O intuito aqui dessa live é a gente estar apresentando um pouco do que são fundos imobiliários, tá? Uhum. E para o nosso público entender um pouco, a gente foca bastante nessa questão que tem que focar em criar uma renda, Uhum. né, os profissionais da área da saúde buscarem rendas alternativas, né, ao longo da profissão deles durante aí a carreira, né? Eu acho que, na Uhum. verdade, esse é um assunto muito importante, né? Acho que é para todo mundo, não é especificamente só para a área da saúde, mas aqui, como o nosso foco aqui, né, são os nossos clientes, eu gostaria de, primeiramente, que você nos falasse, né, apresentasse um pouco. Eu sei que você é CEO aí do site do Explore Funder e também dessa parte que você, desde quando que você começou aí no mundo de fundos de investimentos, Vamos lá. de fundos Agradecido pelo imobiliários, né? convite da Mente Focus. Claro, agradecido aí pelo convite da Mente Focus. É o seguinte, eu entrei no mundo de investimentos, no estágio, obviamente. Assim, e fundo imobiliário, no caso, na época, basicamente caiu no meu colo, porque era uma demanda muito específica de muitos clientes, e como a área na corretora onde eu trabalho era muito pequena, no caso, a gente tinha que dividir as tarefas, né? Porque a gente não estava dando conta de tanta demanda que tinha de fundo imobiliário. Aí realmente Certo, meu chefe falou assim: olha, você cuida dessa área de fundo imobiliário que eu cuido de ações, né? Que é o equities, que a gente certo. fala no mercado, né? Aí realmente eu tomei conta da área de fundos imobiliários da corretora. Na época era Octo Investimentos, hoje é a Rico, corretora Rico, né? Que foi comprada aí pela XP já tem algum Sim. tempo. Eu comecei a saber mais sobre o assunto, a me inteirar muito melhor sobre o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo, falar um pouco mais sobre o assunto para os clientes, não só internamente, fazer controles internos, enfim. Acabei me especializando no assunto.
Inclusive, eu fazia aconselhamentos aí, financeiros para clientes private que na época tinham mais de 500 mil reais em fundos imobiliários, aí para cima no caso, fazia uma alocação de carteiras. Depois eu saí da Rico, eu fui para uma gestora de patrimônio imobiliário. Eu fazia o FP&A dessa gestora, que é todo o planejamento financeiro aí dessa gestora de patrimônio imobiliário. Também fui o responsável pelo relatório interno de fundos imobiliários que a gente tinha, muito mais voltado ao buy side, no caso, né? Porque é para compras aí de ativos, não só fundos imobiliários, mas ativos imobiliários. E assim, fiz um mestrado a respeito de valuation de fundos imobiliários, no caso, na época. E eu também fiquei responsável pela parte de fundos imobiliários e a gente chegou a montar um braço de gestão de recursos de terceiros em ativos imobiliários, né? Legal. E a gente estava estruturando um CRI, na verdade. A gente estava na diligência jurídica dos contratos de locação. Provavelmente ia ser um CRI de perto de 450 milhões de reais, mais ou menos. Era um CRI bem grande que a gente ia lançar no mercado. Mas então, essa é a minha experiência no mercado imobiliário aí. Tá. Sabendo, né, da sua vasta experiência, aqui eu gostaria de começar com uma pergunta bem básica, tá, Jacinto? Dado o nosso Não tem problema, vamos lá. Então, assim, né, para a gente, para as pessoas entenderem, né, o que são primeiramente, o que é um fundo imobiliário e dois, como que a pessoa faz para investir num fundo imobiliário? Você falou da corretora, da Rico. Hoje, quais são os meios mais fáceis de uma pessoa investir no fundo imobiliário? E, assim, ela, através do banco dela, de uma corretora, como é que funciona isso? É o seguinte, o fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento. O fundo de investimento nada mais é do que uma comunhão de recursos, né? Ou seja, é uma cesta de recursos, no caso, que tem um destino final. Que o destino é o investimento em algum ativo, seja ele financeiro ou não, né? E o fundo de investimento imobiliário, o FII, no caso, ele é uma comunhão de recursos que está alocado em ativos imobiliários, né? Então, essa é a definição no caso. A maneira mais simples de se investir em um fundo imobiliário é por meio de uma corretora. Tá. Que a corretora é a intermediadora entre a Bolsa de Valores e o investidor individual e também o institucional. Então é igual ações. Quer dizer, se a pessoa quer comprar uma ação, ela investir em ação, ela abre uma conta numa corretora normalmente, correto? Perfeito, exatamente. O fundo imobiliário funciona da mesma forma. Ela abre uma... Hoje a gente vê, né, a XP é uma corretora que está sempre aí na moda, que é fácil abrir. Muitos clientes nossos acabam abrindo conta. A gente abre muita empresa PJ na área médica, eles acabam abrindo no Banco Inter. Você sabe se também o Banco Inter fornece hoje disponibilidade deles investirem através do Banco Inter, ou ele também precisa abrir numa corretora? No Inter também é possível. É possível também. Então hoje está bem, pelo que você está me falando, está bem fácil, né? Bem prático investir num fundo imobiliário, né? Exatamente. O fundo, assim, muitas corretoras colocaram esse produto na prateleira, né? Então, acho que está bem simples. O que acontece é o seguinte, muitas corretoras lá atrás, assim, obviamente não tinham uma área que cuidasse do produto, ou seja, não tinham, por exemplo, uma carteira recomendada, não tinham de um especialista falando de fundos imobiliários. Já é possível comprar no home broker, no mercado secundário. O problema é que não tinham cuidado a respeito desse produto. Não tinham esse cuidado. Aí realmente isso começou só um pouquinho mais para frente. Assim, acredito que teve um cuidado muito mais assertivo numa emissão do Banco do Brasil, BBPO11, que é o Banco Progressivo 2, e que realmente foi um divisor de águas na indústria, né? Porque assim, teve, a capilaridade do Banco do Brasil era enorme, né? Então você teve muitos investidores que entraram
né, nesse tipo de produto, isso em 2012, se não estou enganado, 2012, 2013, né, no caso. O que acontece é que assim, muitos gerentes das agências do Brasil realmente ofereceram esse tipo de produto para os clientes. Aí realmente os clientes entraram nesse produto, né? Tá. Então foi realmente algo bem assim... Um divisor de águas aí, né? Muita gente foi pro varejo, né? Foi um ponto de inflexão muito grande, porque trouxe muitos investidores, né? E no IPO a cota subiu 30% no primeiro dia. A cota subiu Entendi. bastante. E diz uma coisa, a gente, né, conversando bastante com os nossos clientes, eles comentam, né, você vê muito cliente falando assim, eu tenho medo de investir em ação, porque a ação você pode perder o seu dinheiro, né? Antigamente vinha isso, eu já ouvi isso da minha mãe, a gente vê com alguns clientes. Hoje teve uma democratização maior através das corretoras, da XP, falando de investimentos, você já vê muita gente, né, investindo em ações. Como que eu posso fazer uma comparação entre ações e fundo imobiliário? Você poderia explicar para a gente também como é que é o fundo imobiliário? Ele tem variação? Você pode perder o capital? Como é que funciona isso? É o seguinte, o fundo imobiliário, né, ele também é renda variável, ou seja, a renda oscila. E o que acontece? Existe a cota do fundo imobiliário negociada no mercado secundário, negociada em bolsa de valores. A cota é negociada. Então, a cota ela oscila tanto para cima quanto para baixo. Correto. E também, os rendimentos por cota que o investidor recebe, eles também variam, tanto para cima quanto para baixo. Então, é renda variável sim, né? E você pode também perder o dinheiro. Porque a renda, novamente, ela varia. Então, você pode perder o dinheiro. O que acontece é o seguinte. No caso, né, o fundo imobiliário, assim, ele é muito... Assim, é quase impossível um investidor perder todo o dinheiro. Por quê? Porque o fundo imobiliário existe um lastro. Que são os ativos dele ali, né? Os imóveis. Ou, por exemplo, um ativo financeiro de lastro imobiliário, que seria o CRI. Certo. O CRI ele é um tipo de renda fixa, mas como ele está dentro de um fundo imobiliário, então o investidor ele tem uma participação indireta naquele CRI. E o CRI ele tem em garantia, via alienação fiduciária, o imóvel da operação. Não, então é o seguinte, em ação, por exemplo, a empresa pode falir, e a falência, você tem, antes você tem recuperação judicial, para depois vir a massa falida, enfim, é todo um processo longo. No fundo imobiliário, no caso, fundo imobiliário é muito difícil um fundo imobiliário, é quase impossível um fundo imobiliário falir. Quebrar uma ação, exatamente. Ele perder todo o capital dele. Então, podemos dizer que ele varia menos que uma ação. A volatilidade histórica é menor. É menor, né? Ele varia muito menos, no caso. Então, assim, o fundo tem isso. Você tem um imóvel ali que é por trás do fundo. Então, é quase impossível realmente um fundo quebrar, né? Mesmo porque o fundo imobiliário, ele não pode dar garantia de dívida por lei. Ele não pode dar garantia de dívida. Certo. Então, o que acontece? Dificilmente, se a pessoa ver um balanço patrimonial de um fundo, ela vai contar empréstimos e financiamentos. Não tem. O que acontece muito em empresa, você vai lá, tem uma Petrobras extremamente endividada, teve que vender ativo. E endividamento, pelo que você está falando, os fundos imobiliários são mais líquidos e eles não possuem endividamento, é isso? Não é que são mais líquidos, é o seguinte, eles podem se alavancar, mas eles se alavancam de uma maneira um pouco diferente, uma maneira indireta. Porque é o seguinte, fundo imobiliário, ele não pode dar garantia da dívida. Então, dificilmente uma instituição vai emprestar, ele não pode dar garantia. Ele não pode. Então, o que Entendi. ele faz? Ele faz uma indireta. Ele faz, vamos dizer assim, ele faz um adiantamento de recebíveis imobiliários, que são os aluguéis, no caso, via um CRI, que, por sua vez, está dentro de uma sociedade de propósito específico, uma outra empresa, uma CNPJ, que, por sua vez, o fundo tem participação. Indireto, no caso. Porque é o seguinte, o imóvel da operação é dado em garantia via alienação fiduciária da SPE, não do fundo. Tá. E todo fundo, pelo que você está me explicando, então, ele tem um ativo real ali, né? Ele tem um imóvel por trás, ou um CRI, ou alguma estrutura que envolve um terreno, né? Um imóvel, uma coisa concreta ali, é isso, né? Exatamente, tem uma estrutura por trás.
né? Tá, Então, muito tem um interessante. ativo, tem outras cotas de fundos imobiliários, como, por exemplo, fundo de fundos, tem CRIs, no caso, tem SPS, tem terreno, enfim. E tem uma estrutura, existe um ativo ali que dá sustentação ao fundo imobiliário. Por isso que é muito difícil um fundo, vamos dizer assim, quebrar. É quase impossível. Tá. E normalmente esses fundos eles pagam como se fosse um aluguel, um rendimento mensal. É isso que Exato. acontece no fundo imobiliário? Perfeito, exatamente. Você tem a receita imobiliária, mas lembrando, o Isso. fundo tem uma estrutura. Então, é o seguinte, Certo. tem despesa, tem assim, receita, despesa, aí você tem Ele tem o um resultado. administrador que administra, né? Exatamente, tem o administrador, tem gestor, tem escriturador, tem todos esses serviços que são despesas do fundo. O fundo tem essas despesas, aí você tem o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo, no caso, aí você apura esse resultado e distribui aos cotistas mensalmente na maioria dos casos. Tá. Né? Então é Nós, assim que funciona. nós temos aqui um cliente Uhum. que é um médico, chama Dr. Francinaldo, um cliente, um parceiro nosso, e ele também, além de médico, ele é um neurocirurgião, ele é um educador financeiro, assim que eu acredito como você, né? Você, né, é um educador financeiro, e ele fala muito da importância do médico, do profissional da saúde, ter uma renda extra, tá? Então, você como educador financeiro, eu gostaria que você falasse o que o fundo imobiliário ajuda, né, para uma Uhum. pessoa que quer ter uma renda extra e o que seria assim a diversificação? O que seria a sua recomendação? Ah, eu consigo poupar R$ 1.000 por mês ou 2.000? O quanto que ele deveria alocar num fundo de imobiliário? Como é que você, como educador, passa isso para um cliente leigo? É o seguinte, primeiramente, quando a gente fala, por exemplo, em complemento de renda, De a gente tem renda, que. isso. O que a gente precisa pensar? Se aquele complemento de renda faz sentido para as minhas finanças pessoais e, por exemplo, se aquela atividade que vai me dar um complemento de renda, eu tenho algum domínio. Vamos supor, um domínio maior do que a média. Bom, porque é o seguinte, pode ser que aquela pessoa seja uma boa professora, um bom professor, passa um conhecimento de uma forma muito didática. Ela pode, por exemplo, dar aula na parte da noite, por exemplo, Certo. ou pode prestar algum tipo de consultoria bem específico, por exemplo, ou ela pode investir em fundos imobiliários também. Sim, demanda um pouco mais de paciência, porque é o seguinte, o fundo imobiliário Isso. não vai distribuir, por exemplo, R$ 100 por cota. Não, ele distribui centavos por cota. Certo. Né? Então, Então, é como se fosse uma poupança mesmo, assim, né? Que você vai poupando, não existe assim, aquelas coisas milagrosas que a gente via, vai dar 30, 40% de retorno. Não, é uma coisa como exatamente. se fosse assim, é uma renda extra, mas sabendo que se você não tiver um volume muito grande, que nem você comentou, às vezes são centavos, né? É isso, por mês, né? Exatamente, são centavos. Só que o seguinte, as pessoas, elas precisam começar. Isso não pode ser uma Exato. barreira. Isso não pode ser uma barreira. Ah, é pouco, mas você precisa começar. Enquanto você não começar, Certo. enquanto você não estudar e ter algum domínio, você não vai fazer. Então, é o ditado popular. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, Então, aos poucos. tem que ir poupando aos poucos e Uhum. conhecendo e investindo. E hoje, assim, uma pessoa que queira poupar R$ 500, R$ 1.000 por mês, ela já pode investir. Porque lá atrás tinha muito, né? Antigamente falava que para investir em ação tem que ser profissional, para investir em fundos, essas coisas tem que ser. Hoje em dia, quer dizer, uma pessoa que consegue fazer uma poupança de R$ 1.000, R$ 500 por mês, ela tem condição de investir num fundo, numa corretora, correto? Lógico que tem que Tem estudar, sim, tem entender, sim. né? Exatamente, tem que estudar, tem que entender. Assim, não é para todo mundo, isso que eu alerto. Fundo imobiliário é renda variável, por exemplo, um fundo pode assim, ter uma vacância e cair 5, 6%. Né? As pessoas têm que ter essa consciência. Fundo imobiliário também perde dinheiro. Então, assim, se a pessoa assim, ela não é confortável em ver uma cota cair muito por algum evento, tem que repensar o perfil de investidor dela. Tem que Então, mas repensar. assim, é interessante o que você comentou, porque assim, a gente vê muito cliente nosso Uhum, pegando dinheiro, juntando dinheiro e às vezes até se endividando, Jacinto, para comprar, por exemplo, uma sala para atender. uhum, Seja uma fisioterapeuta,
um psicólogo, um médico, ele vai lá. Daí, às vezes, ele tá tirando dinheiro do bolso, porque o condomínio, ele está em início de carreira, tem que pagar o condomínio, ele está perdendo dinheiro. Mas a pessoa pensa assim, ah, não, mas o imóvel é meu. Então, assim, às vezes a gente até tecla nisso, quer dizer, porque investir também no imóvel, dependendo se você investir errado, você está perdendo dinheiro também, concorda comigo? Exato. Qual que é Exato. uma pessoa que, na sua visão, que compra uma sala comercial, que investe em imóvel, ela também não tem perfil para investir num fundo imobiliário? Tem sim, tem perfil, né? Assim, porque afinal de contas, fundo imobiliário é mercado imobiliário. Exatamente. Ele é acessível via Bolsa de Valores. No caso, ele é acessível via Bolsa de Valores, né? Obviamente que comparar fundo imobiliário com imóvel físico, a gente tem que comparar a relação risco e retorno, né? Isso. Fundo imobiliário é certamente menos arriscado. Certamente. O que você está falando é que um fundo imobiliário é menos arriscado que talvez eu comprar uma sala comercial para atender. Exatamente. Por quê? Porque é o seguinte, você não precisa se preocupar com inquilino, com documentação. Tudo Interessante. o administrador faz isso. Essa é a função do administrador do fundo imobiliário. Cuidar da documentação, da contabilidade, da formulação de documentos para emitir ao mercado e falar para os investidores, como é que tá os eventos dentro do fundo, do fundo imobiliário. Então, realmente, assim, é muito mais fácil. Não precisa ter essa preocupação. Existe alguém que trabalha para isso. Você tem um gestor imobiliário que cuida da estratégia de investimentos e é pago para isso. Aí até uma ouvinte nossa aqui comentou que comprou uma sala que faz 5 anos que não consegue alugar, né? Eu acho que é importante isso, porque a gente vê que às vezes a pessoa compra um imóvel, né, com o sonho de ter lá uma sala para atender, para ser o consultório dele, mas o pouco que eu entendo é que se ela pegasse dinheiro e talvez investisse num fundo imobiliário, estudasse, o dinheiro que ela receberia aí, ela poderia pagar um aluguel e ela não ficaria preso a este imóvel, correto? Porque se ela compra imóvel, ela vai ficar para sempre com esse imóvel, né? Ou difícil de alugar, né? Exatamente, ela pode fazer isso. Obviamente tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta. Isso. Tem que, assim, que nem eu falo, pega um caderninho à parte, pega um lápis e borracha, calculador e faz conta. Não tem problema. Esse é o básico. Não tem nenhum problema. Né? Faz conta, bota uma planilha de Excel, para quem gosta de planilha de Excel aí, e realmente faz conta, né? As burocracias que você se livra também, a professora investidora, muito obrigado por estar acompanhando. Se livra das burocracias, é o administrador que cuida. Então, assim, você tem, vamos dizer assim, esse conforto. O fundo vai dar esse conforto. Você tem a distribuição realmente, assim, mensal, na maioria dos casos. Né? Tá. Então, assim, você consegue ter uma renda passiva, consegue pagar alguma conta, enfim, isso é possível sim. E o que eu vejo também aqui é que agora, como nós somos especialistas aí em tributação, igual eu vi aqui uma ouvinte nossa que colocou aqui, que falou que faz 5 anos que não consegue alugar uma sala. E quando você compra um imóvel na pessoa física e você aluga, dependendo do valor, Jacinto, você paga 27,5% de imposto, tá? Se você montar uma hold, uma estrutura mais pesada, se for uma coisa maior, você cai para 10% de imposto. E às vezes você não consegue 1, 2% de rentabilidade. No caso de fundo imobiliário, como é que funciona a tributação desses rendimentos que ele vai receber todo mês? Bom, vamos lá. Tributação no geral de fundos imobiliários, né? O rendimento mensal, ele é isento na maioria dos casos. Por quê? Porque o fundo imobiliário, ele satisfaz na maioria dos casos, satisfaz 3 condições, né? A primeira delas é ser negociado em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, no caso, ter mais de 50 cotistas. E o cotista ou aquela pessoa beneficiária não pode ter 10% ou mais das cotas ou de qualquer benefício que ele venha receber daquele fundo imobiliário. Né? Então, essas são as 3 condições para ter a isenção nos rendimentos mensais, no caso. Né? O que é tributado no fundo imobiliário é a venda da cota, né? Sem observado o ganho de capital. É tributado em 20% desse ganho de capital. Né? Que é igual ações daí.
Ações é 15% no caso, né? Ações, se eu não me engano, é 15% e você tem um limite de isenção. Acho que até 20 mil reais por mês você não paga em ações. Mas fundo imobiliário não tem essa isenção. Não tem. Fundo imobiliário não tem. Né? A valorização da cota, você fala, né? Perfeito, isso, o ganho de capital, é isso que eu falo, é o lucro Tá. bruto, no caso, o ganho de capital, né? 20%. 20% que tem de tributação. Né? Então, a estrutura, e dentro do fundo imobiliário, vamos subir de nível, né? Vamos falar dentro da estrutura do fundo imobiliário, do nível, né? Do investidor institucional, que é o fundo imobiliário, lá não tem tributo. Né? Existem algumas discussões a respeito de alguns pontos ali que ainda estão numa região cinzenta, como todo, vamos dizer assim, assunto tributário no Brasil. Tem algumas áreas cinzentas, gray areas aí, né? Por exemplo, sabemos que o fundo de fundos imobiliários, no caso, na venda da cota, se um fundo imobiliário compra um fundo imobiliário e vende no mercado, teoricamente, ele é isento pela lei. Né? Só que muitos fundos e fundos acabam pagando porque existe uma manifestação da Receita Federal anos atrás que, na visão dela, realmente deveria ser tributado. Então, por conservadorismo, muitos fundos e fundos acabam pagando esse imposto na venda, por conservadorismo. Tanto que muitos deles já entraram com recurso na Receita para reaver esse dinheiro, para reaver isso, e realmente ganharam, alguns deles. A gente tem casos. Entendi. Tem BCSF, RBRF11, entraram com recurso e conseguiram. Entendi, entraram na justiça. Agora, Exatamente. O rendimento mesmo, para aquela pessoa que quer um rendimento mensal, né, como uma renda ali, uma renda adicional, esse é isento de imposto, né? Exatamente, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos é isento de imposto. Na maioria dos casos tá. Teve uma ouvinte nossa aqui que perguntou sobre, né, dicas aí. Eu gostaria, como nós estamos falando um pouco de área de saúde, você poderia falar um pouco assim? A gente sabe que hospitais, por exemplo, existem fundos imobiliários de hospitais. O que é o setorialmente falando, né? Assim, porque daí eu falo de hospitais ou clínicas, não sei se você puder falar um pouco para a gente desses fundos imobiliários, porque o nosso público conhece bem como é que funciona um hospital, como é que é a dinâmica. Como é que você vê a visão? É uma boa oportunidade, você acha que nesse momento, ou tem outros setores? O que você pode nos falar um pouco da área da saúde aí? Vamos lá, tem ativos realmente elegíveis para serem locatários de um ativo porque por sua vez está dentro do fundo imobiliário. O hospital é um deles. Né? O hospital realmente é um deles. A gente tem aí no mercado, a gente tem Nossa Senhora de Lourdes, a gente tem o Hospital da Criança, que é o HCRI, a gente tem também o HUSC11, que é da Unimed, a gente tem o Novo Horizontino, NVHO, HO11 também, né? Então, realmente, toda atividade imobiliária ela é elegível dentro de fundo imobiliário. O recurso ele precisa ter origem imobiliária. Esse é o pré-requisito no caso. Então, nesse caso, o hospital, né? As pessoas que gerem um hospital que vão pagar um aluguel, né, para o fundo que é dono daquele imóvel. É isso, né? Resumidamente, é isso, né? Exatamente. No caso, a gente, assim, particularmente, eu não gosto muito da tese. Por quê? Eu acho que é uma tese extremamente específica. Apesar de haver muita demanda. Né? É uma tese, eu acho, frágil. Por quê? Porque é o seguinte, o hospital, antes de ter, por exemplo, um propósito de lucro, e eu acredito que tem que ter, porque senão não se sustenta a atividade no longo prazo, o hospital tem função social. Isso é muito sério. O cotista pode ter razão? Pode. Você pode ter, assim, fundamentar muito bem o racional econômico? Pode e deve. Agora, a função social se prevalece. É muito difícil um cotista, por exemplo, conseguir na justiça uma reversão. Por exemplo, vamos supor que o hospital não está pagando aluguel, porque está com problemas financeiros. Agora, vamos dizer assim, apesar de ser, vamos dizer assim, de direito, pleitear, por exemplo, um despejo, dificilmente a justiça vai dar uma... Vai ser executado, vão tirar as pessoas de dentro lá do hospital. É muito difícil. Isso dificilmente acontece. Isso não acontece. É verdade. E, assim, é complicado isso, porque no limite você tem a função social e dificilmente o hospital sai dali. 2, o uso é extremamente específico.
é muito específico. Se por acaso o hospital resolver mudar de lá, né, o fundo muito provavelmente vai ter que buscar um hospital. Né? Entendi. Vamos supor que não pegue. Eu quero mudar o perfil do fundo. O que vai acontecer? Vai ter que acontecer um fit out, no caso, intenso no imóvel. Isso custa. Aqui Entendi. custa. Você não tem fluxo, porque o hospital já saiu, deixou de pagar. Tem que entender muito bem, então, essa parte aonde que você está entrando na área da saúde, você está falando, é uma coisa bem específica, né? Bem específica. Você precisa ter um know-how. Um know-how. Know-how. E outra coisa, rede de contato. Rede de contato, precisa ter. Assim, inclusive, eu acho que se eu pudesse passar uma recomendação, passava para todo mundo. Rede de contatos profissional vale demais. Porque não adianta o cara ser um bom gestor, o cara ser técnico. Se não tem know-how, ele não conhece, por exemplo, um diretor de comercial de um hospital ou um diretor de real estate de um hospital que poderia alocar. Ele não conhece, ele não tem contato. Precisa ter isso, né? Então, eu acho primordial isso. E tirando o hospital, né, que é da área da saúde, hoje, com essa pandemia que teve, o que você vê de oportunidade que, além de rendimento, tem possibilidade de ganho de capital? Por exemplo, a gente vê muito shopping aí, né? A gente sabe que shopping foram impactados pela pandemia bastante. Qual que é a sua... Porque a gente sabe que tem muito shopping, né, que é um fundo imobiliário, correto? Você poderia explicar um pouco para a gente se tem possibilidade de ganho? Qual que é a sua visão em relação a esse setor de shopping? Sim, é o seguinte, os setores mais atingidos pela pandemia, em primeiro lugar, foram os hotéis. Isso. Né? E em segundo lugar, os shoppings. Né? Eu acredito que esses dois setores, em termos de ganho de capital, tenham realmente, vamos dizer assim, foram bem atingidos. O Marcelo falou aqui, acho que não é um momento bom para comprar shopping. Eu discordo, Marcelo. O momento, acho que realmente, em termos de assimetria de rendimento, de ganho de capital, é esse. Porque comprar quando está bom, o seu ganho de capital é limitado. Pelo contrário, o raciocínio é sempre inverso. É inverso, né? Assim como você falou de hotel. Hotel, por exemplo... Eu sou leigo, não conheço de hotel. São hotéis de nome conhecidos, é isso? São redes de nome conhecido? Você poderia dar um exemplo para a gente? Não, mas, por exemplo, assim, aí vai depender, novamente, dos fundos. Né? Mas, assim, fundo de hotel que tenha, por exemplo, um foco, por exemplo, de um turismo de negócios... Né? Que tenham, por exemplo, um foco mais em executivos, no caso, ou, por exemplo, middle budget, low budget, realmente pode ter um upside interessante, porque é o seguinte, vou até dar um exemplo, né? Estado de São Paulo, onde eu estou falando. Tem muitos anos, por exemplo, que a cidade de São Paulo tem mais turistas que a própria cidade do Rio de Janeiro, que tem um potencial turístico, pelo menos na minha visão, muito maior. Por quê? Turismo de negócio. As pessoas vêm para fechar negócios. Para as feiras, né? Para os congressos. Isso mesmo. Exato, perfeito. Perfeito. Então, e hotel dificilmente está distribuindo. Né? Um outro fundo que está distribuindo, muitos deles não estão distribuindo. Por quê? A ocupação está baixa. Né? O hotel, para ter um hotel assim, além, obviamente, da bandeira, que é muito importante, a ocupação do hotel ela precisa ser consistentemente boa. Uma ocupação consistentemente boa é de 60% acima, no caso. Entendi. Então, assim, para ganho de capital, hotéis eu acho interessante, né? Você tem uma taxa de ocupação entre 15% e 20%, mas a receita por apartamento está melhorando. E o que você pode dar um exemplo para a gente? Não sei se você tem fácil isso de cabeça. Quanto que valia um fundo? Se você puder falar um fundo, Thiago, um fundo desse valia 100, hoje vale 50. Você tem algum exemplo fácil para a gente entender? Por exemplo, no caso de hotéis ou shopping? Não, por exemplo, vou dar o exemplo do XPMOL, XPML11, que é um fundo bem interessante em termos de portfólio. Né? Inclusive, foi uma pergunta aqui, né? Sim. O fundo, no caso,
Ele já chegou a valer 140 no caso, e hoje está 105, mais ou menos, sendo que a renda dele está distribuindo 35 centavos, sendo que no período pré-pandemia distribuía 57, né? Entendi. Então é o seguinte, pô, a assimetria no caso, né? A assimetria no caso está nos rendimentos que, ao serem zerados, em especial em março de 2020 para frente, em maio, causou um medo muito forte no mercado e o pessoal vende, no caso, e a cota caiu bastante. A cota já chegou a valer 68, tanto que teve tanta gente que comprou por 70, o preço está falando que comprei por R$ 72, e realmente caiu. Caiu esses valores. Então foi uma perda de renda que equivale a mais de um ano, fácil. Entendi. Então, E os shoppings eu acredito que estão no mesmo caminho. Tem muito shopping, principalmente com esse novo lockdown aí, que deve ter dado de novo uma caída agora, né, Jacinto? Sim, o mercado já estava precificando um pouco essa queda, né? Eu acho que até aí não tem tanto problema. O problema é o seguinte: o mercado não gosta de surpresas. O problema é ficar fechado por mais tempo que o esperado. Tá. Esse é o problema. O mercado não gosta de surpresa, ele já está precificado. O que não está precificado, por exemplo, ok, só atividade essencial. Se ficar nisso, até dezembro. Aí não está precificado, aí pode cair ainda mais. Só que o seguinte, fundo imobiliário é mercado imobiliário, investimento é para médio e longo prazo. Certo. Isso que aí que vem o ganho de capital, né? Exato, a pandemia é temporária, não adianta pensar só até o final do ano. É muito pouco, desculpa, é muito pouco. Fundo imobiliário é mercado imobiliário, então é médio e longo prazo. Então o ganho de capital nesses dois setores se dá no médio e longo prazo. Não tem que assim, vai continuar caindo, eu vou vender. Tudo bem, você quer vender? Vende para mim. Pô, porque é o seguinte, eu realmente acredito, assim, o shopping ainda, os ativos ainda estão lá, as lojas estão funcionando, né? Obviamente que tem restrição, ok, mas ainda estão lá, as pessoas gostam de frequentar shopping. Existe a cultura do brasileiro de ir no shopping que não vai mudar. Né? Exatamente, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, assim, eu não acho que é um péssimo ativo. Não, acho que tem que analisar. Tem que analisar. A cultura e shopping também. As pessoas vão continuar. Hoje existem ativos de shopping que também estão com um deságio bem grande. Não sei se você puder citar alguns que foram muito impactados aí. Assim, o setor como um todo foi. O setor como um todo. Obviamente que o que acontece? Alguns ativos já tiveram uma recuperação muito interessante do rendimento. Tá. Muito interessante. Em especiais, aqueles fundos que têm exposição em ativos no Nordeste. Por quê? Porque o auxílio emergencial nessa região foi muito mais intenso. Né? O impacto ele é muito mais profundo. Entendi. Então, as pessoas, além de, obviamente, terem uma ajuda de custeio pessoal, no caso, elas também vão consumir. Aonde? Dos shoppings. Entendi. Né? Então, realmente, eu vejo que os fundos que têm exposição ali, em ativos no Nordeste, tiveram uma recuperação mais forte aí no rendimento. E a gente falou um pouco aqui, né, da parte de saúde, né, que tem hospitais, comentamos aqui dos shoppings, que tem oportunidade, shoppings, hotéis. Nessa parte de mudança, que nem a gente falou, que você falou assim, shopping tem um potencial de longo prazo, porque o brasileiro tem a cultura de ir no shopping. Agora, com a pandemia, nós estamos vendo uma cultura de home office. A nossa empresa é um exemplo, todos os funcionários nesse momento estão em home office, estão em casa. Porém, no nosso caso, a gente não entregou o aluguel, né? Não entregou a nossa laje que a gente ocupa. Porém, a gente vê alguns movimentos e tem bastante fundo bom, né? Focado em lajes, em aluguéis corporativos. Você vê uma mudança de comportamento nesse setor? Qual que é a sua opinião? Minha opinião é o seguinte, o modelo híbrido será o novo mote. Modelo híbrido. Tá. Por exemplo, 3 dias no escritório por semana e 2 dias em casa. Eu acho que esse é um modelo que a maioria das empresas vai seguir, no caso. Eu acredito nisso, é o modelo híbrido. Obviamente que
Existem empresas que asset light, que são assim leves em termos de ativos, trabalham com internet, software. Aí, no caso, o home office faz sentido. Faz sentido, porque é uma empresa leve, então ela trabalha com software. Empresas assets light, aquela que ela não, ela tem Isso. computador, um call center ou uma empresa de TI, né? Ela pode mandar o pessoal ficar na casa e deixar, né? Concordo. Exatamente, asset light. Então a empresa simplesmente faz isso, faz sentido para ela, no caso. Mas o que acontece é o seguinte: muito home office, em excesso, a cultura da empresa se perde, a criatividade cai, produtividade cai, a interação entre as pessoas cai e as pessoas podem ficar um pouco, vamos dizer assim, angustiadas, né? Porque não acaba, a empresa vai postergando o retorno, enfim. O contato humano é muito importante, que deixa as pessoas leves, o ambiente de trabalho ele fica leve. E nesse setor de laje corporativo, tem ainda também muita oportunidade de ganho de capital? Se você puder citar alguns que foram impactados, No que caso também de tiveram redução aí de rendimento? escritórios, eu acredito que tem oportunidades, mas a gente precisa analisar com um pouco mais de cuidado. Por quê? Tá. Porque realmente muitas devoluções aconteceram de espaço, muitas devoluções aconteceram e ainda estão acontecendo dependendo da. Oi, deu uma cortada aqui. Oi. Ô, Jacinto, ele deu uma cortada aqui. Alô? Travou. Oi.